Quem é você? Eu sou Rogério Pedroso Mainares, tenho 55 anos, nasci na cidade de Castro, no interior do Paraná, no outro lado da ponte da cidade de Castro. E desde os 14 anos eu trabalho com comunicação. Mas antes de trabalhar com comunicação eu fui sorveteiro, verdureiro, pasteleiro. E desde criança sempre fui entusiasmado pela área de comunicação, pela área de jornalismo, publicidade. Acho que eu aprendi muito cedo a ser autossuficiente. Minha mãe dizia que eu incomodava muito ela e ficar em casa nas férias. E minha mãe falava, tem que trabalhar. Ela achava que o homem dentro de casa não servia. Então falava, meu filho, vá trabalhar, eu vou arrumar um trabalho para você. E com 12 anos ela resolveu me colocar para vender verdura logo cedo para não ficar perturbando em casa. Daí ela arrumou um verdureiro que tinha uma casa de verduras lá em Castro e eu fui lá candidato a ser verdureiro. Daí encheu de repolho, alface, pepino, agrião, botou a cesta para mim e o verdureiro falou, guri, venda rápido que senão murcha. E eu saí, 10 horas da manhã eu tinha vendido a cesta de verduras, voltei para casa, feliz da vida com 10 contos que eu tinha ganho lá. E minha mãe falou, mas vai passar o dia inteiro aqui? Daí ela resolveu falar para mim que fosse vender pastel. Falou com uma vizinha lá que fazia pastel e colocaram um tabuleiro enorme em mim e fui vender pastel. Era 11h30 mais ou menos no dia seguinte. Estava eu vendendo pastel até que eu vi o pessoal do Banco do Brasil e entrei no Banco do Brasil naquele horário com pastel quentinho e compraram todo o meu pastel. E a mulher do pastel, a dona Lola, disse para mim assim, guri, venda rápido que senão esfria. E aí eu saí desesperado e acabei encontrando o pessoal do Banco do Brasil que comprou minha cesta inteira. Voltei para casa perto da 1h da tarde mais ou menos, com mais um dinheirinho no bolso. E a minha mãe falou, você não vai passar a tarde inteira aqui me incomodando, guri. Aí mandou eu vender sorvete. E a mulher falou para mim assim, venda rápido, senão derrete. E eu acabei saindo vender, fui na beira do rio, lá tinha um pessoal jogando futebol. E acabei vendendo minha primeira caixa de sorvete também, até às 5 horas da tarde. Depois disso acharam que eu tinha jeito para vendas. Daí comecei a vender tudo que aparecia. Vendi o jornal Estado de São Paulo para ganhar uma bicicleta. E acabei me apaixonando pelo jornal. E aos 14 anos eu fundei um jornal na cidade de Castro. Um jornal eu estava então na antiga 4ª série do ginásio. E eu fundei um jornal dentro do colégio para arrecadar fundos para a formatura. O jornal se chamava Jornal Bravo. E aí fazia fofoca no colégio, aquela coisa toda, mas não tinha jeito de render dinheiro para a formatura, porque a gente acabava doando o jornal dentro do colégio. Então eu resolvi fazer o jornal ir para a cidade, não só dentro do colégio. E aí lá em Castro tinha uma gráfica, que foi a primeira gráfica do Paraná, a mais antiga, que se chamava Tipografia Kugler na época. E eu fui tentar convencê-los a imprimir o jornal. E eles não queriam imprimir o jornal porque não acreditavam que a cidade pudesse ter um jornal feito por um menino. Então eu vim para Curitiba, peguei o ônibus fugido da minha mãe, Princesa do Norte, e vim a Curitiba ver se encontrava uma gráfica. Então descendo da roda ferroviária, sem nenhuma informação, naquela época não tinha telefone, não tinha uma comunicação tão ágil, eu acabei subindo a rua Alferes Poli, tentando encontrar onde deveria ter uma gráfica que eu tinha visto falar, que chamava Editora Litrotécnica, do senhor Orlando Secum. E aí ao chegar lá, falando do jornal e tal, esse senhor disse, mas você é de Castro? Minha família é de Piraí do Sul. E ele resolveu imprimir o jornal para mim. Então eu mandava para ele as matérias, um pacote, pelo ônibus, e ele pegava e devolvia para mim com 3.000 exemplares do jornal. Um projeto bastante ousado para a cidade, e fazer um tabloidezinho com 8 páginas e 3.000 exemplares distribuído gratuitamente na cidade. Acho que foi o primeiro pioneiro em fazer o jornal gratuito.
E com isso a gráfica de Castro se sentiu humilhada por ter uma gráfica de Curitiba imprimindo no jornal em Castro. No 6º número, o Carlos Ernesto Kugler, Carlito Kugler, me chamou e disse: guri, eu vou fazer esse teu jornal aí para você não precisar se bater para Curitiba. Então a gente começou a imprimir o jornal na cidade de Castro, e aí eu descobri que precisava vender publicidade, e para vender publicidade precisava criar anúncio, porque o povo, os comerciantes, o pessoal só colocava o nome da empresa e o endereço. Então no 6º número do jornal eu comecei a falar: poxa, se eu inventasse um texto diferente, uma edição, o povo de Castro começou a gostar daquilo. Então eu, aos 14 para 15 anos, acabei tendo primeiro um posicionamento interessante, porque era um menino que participava da vida crítica da cidade, da vida cultural, da vida política, e comecei a ver que também era gostoso escrever, ter opinião, pesquisar. Então eu comecei a trabalhar isso, e o jornal acabou se tornando o órgão oficial do município. Circulou 25 anos na cidade, e depois eu vim para cá para fazer a faculdade de Direito, e acabou que o jornal continuou um tempo em Castro. E daí o jornal, passei aqui em Direito na Universidade Federal do Paraná, comecei a faculdade de Direito, e coincidentemente o filho do então prefeito da cidade, que era o Dr. Rony Cardoso, também passou em primeiro lugar, inclusive o Ronizinho, que chamava, o Rony Cardoso, passou em primeiro lugar no vestibular da Universidade Federal, e nós fomos para a mesma turma. E aí começamos a falar: poxa, nós precisamos fazer alguma coisa pela nossa cidade e tal, e reativamos o jornal. Aí então eu, já como estudante de Direito, eu fui conversar com o Dr. Paulo Pimentel, e ele resolveu imprimir o jornal para mim aqui. Então nós imprimíamos aqui e mandávamos para Castro, continuando a distribuição gratuita do jornal. Era muito interessante isso, porque o jornal tinha um tema que era: vamos lutar bravamente pelo progresso. E o progresso demorou muitos anos para chegar, não foi o jornal que foi. Ele chegava a ser autossuficiente, Rogério? Oi? Ele era autossuficiente? O jornal era autossuficiente, não cedemos nunca para a parte política, foi um jornal independente, até tão independente que, ao sermos processados, então, depois já eu formado em Direito, fomos processados por soltar uma edição véspera da eleição, e combatendo ali o tradicionalismo, na época que era do Rivadavia Menarinho, prefeito de Castro, e a gente achava que aquela administração conservadora, ainda com aquele posicionamento do coronelismo, no fazendeiro, a gente resolveu se posicionar com isso, e acabamos que fomos processados pela lei eleitoral de distribuir o jornal antes. E aí é que encerra essa fase do jornal, porque para que não continuasse processo no jornal, e para que eu também não tivesse essa mancha no meu currículo de ter feito um ato político que denegrisse toda a história do jornal, eu acabei vendendo o jornal para o grupo da oposição, que transformou o jornal em órgão oficial do município, na gestão do Rivadavia Menarim, e depois continuamente lá não lembro mais a sequência dos prefeitos. Acabou o jornal dando continuidade. E a única coisa que eu pedi para na venda do jornal é que ele permanecesse com o ideal dele, que era a defesa do patrimônio histórico, artístico e natural da cidade de Castro. Então circulou mais uns 10 anos, eu acredito, nesse número do jornal. Mas foi uma fase bastante interessante, porque isso fez com que eu descobrisse a comunicação de uma forma bastante própria e intuitiva, e por ser intuitiva ela era inovadora. O jornal era distribuído gratuito, eu não me preocupava com a receita das assinaturas, nem com a receita da venda, mas me preocupava muito em fazer com que ele circulasse e desse valor à propaganda. E quando o anunciante via que o jornal funcionava, ele anunciava mais, e quando ele anunciava mais, eu cobrava mais o anúncio. Tudo isso de uma forma intuitiva, nunca houve um estudo. Eu era um menino, um jovem, e então eu estudava Direito, não estudava na área de comunicação social. Naquela época, se você falasse que ia fazer comunicação social
Ou se você dissesse ao seu pai que ia fazer publicidade e propaganda, ele achava que isso não te daria nenhum futuro. E eu acabei fazendo a faculdade de Direito e aí já no primeiro ano da faculdade de Direito, aliás antes inclusive, aí tem uma outra história paralela da minha vida, que é a chegada em Curitiba. Ao chegar em Curitiba, tendo que minha família me sustentou, eu fui fazer vestibular de medicina e no primeiro ano não passei, no segundo ano eu não passei nos vestibulares de medicina e meu pai falou, olha, volta embora. E para não voltar embora, eu fui pedir uma bolsa de estudos no Positivo e eles acabaram me dando um emprego. Isso em 1979. Então eu estava com 19 anos e acabei entrando, né, como Relações Públicas, que era a captação de alunos para o curso Positivo em 1979. O Positivo tinha 7 anos de vida. E eu acabei amarrando minha história, mas sempre em paralelo, tocando esse jornal lá em Castro. Positivo estava nessa época na Vicente Machado ou não? Tinha sede na Vicente Machado e o Positivo tinha sede aqui na Avenida Luiz Xavier, que era o Departamento de Relações Públicas do Positivo. Então eu fui contratado pelo Ney Cordeiro, que era uma figura folclórica aqui de Curitiba, que foi dono da confeitaria Guaracá. E eu acabei trabalhando com ele, aprendendo toda essa área do marketing educacional, que até então não se falava em marketing educacional, se falava em relações públicas, que era você atrair alunos para a instituição, era a busca de alunos. E para buscar eu comecei a desenvolver sempre de uma forma também intuitiva, inspiradora e inspirada, criando alguns mecanismos que era de distribuição do material didático do Positivo em outros colégios. Mostrar o valor dos professores, que eu adorava, que eram professores maravilhosos do curso Positivo, carismáticos, né? E com isso eu saía, depois do horário da aula, e ia divulgar o Positivo em outras escolas. No início aqui em Curitiba, eu era Relações Públicas da capital, e depois comecei a viajar ao Paraná, Santa Catarina, no interior de São Paulo, sempre divulgando o Positivo, e ao mesmo tempo criando alguns projetos dentro do Positivo, elaboração do guia de profissões para que os alunos se interessassem. Criei na época o CIPAI, que era o Sistema Positivo de Auxílio ao Estudante. Não se falava em marketing direto, não se falava em leads, mailing, isso não existia. Mas até pela experiência que eu tive no jornalzinho lá em Castro, eu fazia com que os alunos preenchessem, os estudantes preenchessem essa ficha, na promessa de devolver a eles um material didático do Positivo, um livro, um material de macetes e cursinho para estudo. E foi um sucesso tão grande que chegamos a perto de 100 mil cadastros, e aí não tinha mais quem vencesse, responder cartas e fazer, até que o Ouro Visto e o Renato Ribas Vaz, o professor Ouro Visto, os dois fundadores positivos, falaram para mim assim: esse negócio está gastando muito dinheiro do Correio, é muito bom, mas nós não temos estrutura para manter esse projeto. Imagine o que era em 1980 você ter 100 mil alunos cadastrados do Paraná, e passávamos o dia inteiro, funcionários, elaborando pacotes, levando para o correio, pacote levando para o correio. Respondia pessoalmente, imprimimos em mimeógrafo aquelas cartas na época. Então eu tinha umas cartas padrão, e comecei a elaborar 10, 15 tipos de carta, sempre personalizado. E uma secretária digitava o nome, prezado Juquinha. Aí vinha e assinava. E à medida que foi assinando, tanto por mim como pelo professor Ney, as pessoas respondiam. Era interessante que a gente começava uma troca de cartas. Eu mandava parabenizando e mandando material por ter preenchido o cadastro, e a pessoa respondia: prezado Rogério, que bom que você me respondeu e tal. E começava a ter um vínculo entre o Positivo, e que hoje se chama marketing de relacionamento, se chama processo de fidelização, captação de alunos, né, retenção do cadastro e tal. É um processo muito interessante. Não havia computador, não se trabalhava isso, se trabalhava na Hamilton mesmo para responder as cartas, e mimeógrafo a álcool ou a tinta, que acabávamos trabalhando isso. Então foi um processo interessante que eu fui descobrindo, na realidade, a propaganda, descobrindo o que vem mais tarde se chamar marketing, que era essa ação no mercado. Aí eu me formo na Faculdade de Direito em 1985, a turma de Direito,
E Positivo me promove então a ser já diretor do que se chamava diretor de relações públicas. Ainda não tínhamos esse hábito de falar de marketing na área de escola. Então eu acabo ficando no grupo, trabalhando aí já estamos aí em torno de 20 anos mais ou menos nessa área toda, construindo a área de marketing e de comunicação do grupo, que acho que em 1981 o grupo trouxe o Carlos Roberto Schweire. O Carlos Roberto Schweire era um dos maiores profissionais de marketing que havia no Brasil. Ele era diretor do Banco Real, diretor de marketing do Banco Real, e veio a Curitiba trabalhar na Sclan. Então ele ficou uns 30 dias na Sclan, muito pouco tempo na Sclan, e logo em seguida o grupo contratou. E ao contratar o Carlos Roberto Schweire, eu fui aprender um pouquinho mais com ele. Ele era um grande mestre, um grande professor, tinha até uma visão mais de capacitação, desenvolvimento de pessoas, até do que a própria ação no mercado. E ele gostava muito de mim, a gente trocava muita informação, eu com o meu entusiasmo e ele tentando fazer com que as minhas ações fossem sistematizadas dentro de um nível de conhecimento. E aí ele estrutura a área de marketing do grupo. Foi a primeira pessoa a falar em marketing na educação. O Carlos Roberto Schweire resolve me promover a gerente de propaganda, para que eu fizesse a relação com as agências de propaganda e ao mesmo tempo absorver na gerência de propaganda as promoções. E aí nós começamos uma discussão técnica, onde eu aprendi muito com ele, onde ele me ensinava o que era promoção, o que era mala direta, o que era o marketing direto, que até então se fazia. Então o Schweire passa um ano mais ou menos trabalhando comigo, e quando ele sai, o Eurovisto me chama e me promove a diretor de marketing do Grupo Positivo, até então só escolas. E essa é uma parte legal que eu sempre aprendi, acho que algumas coisas com inteira humildade, de você saber que não servia ou que não estava competente para isso. E eu resolvi, como diretor de marketing, fazer uma grande campanha, um investimento enorme em outdoor em Londrina, outdoor no interior do Paraná e tal, e a campanha realmente não tinha fundamento até hoje, quando os outdoors diziam vitória, nada menos do que isto, e não reverteu em matrículas. E foi bacana até uma conversa com o Eurovisto, na época, isso em 1982, o Eurovisto disse: olha, ótimo, mas você precisa aprender mais para ser diretor. E ele traz o João Carlos Benvenuti, esse maluco total, reconhecido no mercado como um dos maiores publicitários, uma das pessoas que eu respeito até hoje pelo conhecimento de propaganda. O Benvenuti é um animal propaganda, um animal criativo. Ele tem uma intuição para o uso da propaganda assim, que eu nunca vi nada igual. E eu aprendi muito com ele. Trabalhei 8 anos aí com ele, eu como gerente de marketing, ele como diretor de marketing, até que o Benvenuti se desliga do grupo, e aí eu assumo a direção de marketing do grupo. Aí o grupo já bem maior, mais escolas, mais convênios para o Brasil e tal, e a gente começa a fazer uma linha de comunicação, onde e aí entra até os grandes amigos aí da Sérgio Mercer, Pira Menezes, da Sclan, ele sai, forma uma parceria de comunicação, e aí já começa um contato com grandes publicitários como Hernani Buchmann, José Bufo, Antônio Sescato, Pira Menezes, Sérgio Mercer. Começa a conviver num ambiente mais profissional da propaganda e de um nível intelectual, cultural mais elevado. Isso faz com que a gente também tente trazer para o Positivo uma outra linha de comunicação que vem, e é isso que eu acho engraçado, porque a minha história ela vem toda deriva desde o meu tempo de garoto no colégio, ao fundar um jornal e ver aquele envolvimento do colégio, lidar com a fanfarra, lidar com os jogos estudantis da primavera, que eram algo fantástico no meu colégio estadual, onde eu estudava no ensino público, na cidade de Castro. Tinha toda aquela percepção da relação, do ambiente da escola. E eu tento trazer isso para o Grupo Positivo, para o Positivo, o colégio,
e associo isso à propaganda, porque eu achava tão bonito aquela vida estudantil que aquilo deveria se transformar na grande mensagem do positivo. E aí nós criamos com o Sescato, com o José Bufo, com o Kiki Borel, Cláudio Loureiro, a gente convive para dar uma linha de comunicação que passa a ser única no Brasil. A gente não faz anúncios dizendo matrículas abertas, a gente cria a vida da escola e oportuniza para que fosse durante o ano inteiro. Eu lembro até do Sérgio Mestre dizer assim para mim, dizia: Maynardes, a escola precisa criar oportunidades de lembrança. Então eu consegui juntar nessa minha filosofia de marketing, de comunicação, os eventos, as atividades de esporte, Olimpíadas, futebol esportivo, e isso tudo transformava uma grande campanha publicitária. E a gente passou a ser exemplo no país. A gente passa a ter a referência da vida educacional e do marketing educacional que o Positivo fazia em Curitiba, passa a ser referência no Brasil. E isso a gente leva aí entre uma história muito de uma relação muito profissional, de uma complementaridade muito grande entre a minha atuação como diretor de marketing e a Redes Propaganda, onde trabalho ali com o Sescato, o Kiki, o José Bufo, numa parceria assim, incrível durante vários anos, e a gente dá uma personalidade ao Positivo extremamente diferenciada, mas que faz aquela vida, aquela alegria de você ter na marca a inspiração para a vida das pessoas. Isso se transforma em Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, todo o relato, o sucesso do resultado do vestibular, ele passa a dar uma personalidade à marca do Positivo. Isso eu acho que foi uma contribuição profissional que eu consegui dar e que ela tem o DNA muito da vida que eu tive no meu colégio. Aprender com o fracasso, porque qualquer outra pessoa naquela época, quando eu ouvi isso, me tira do cargo de diretor de marketing e me traz para ser gerente de um outro profissional, teria, digamos, até a pretensão, a prepotência de dizer: não, eu não saio dos cargos, se sair eu vou embora. E eu achei que ele tinha razão, que eu tinha mais e que aprender muito mais ainda. E eu vi o Benvenuti chegando, que era uma referência no mundo da propaganda. Eu falei: não, eu preciso ficar aqui para aprender com esse cara. E eu tive também, eu lembro que as coisas a derrota nunca foi uma coisa que me marcou. Eu sei que eu faço muita coisa, tenho muitas ideias, muitas ações, e muitas delas, na minha vida profissional, não deram certo. Aliás, mais não deram certo do que deram certo. Mas são coisas de aprender. Eu lembro que quando criança, na cidade de Castro tinha o dia de finados e tal, eu resolvi ganhar dinheiro e ir vender flores no dia de finados. E eu resolvi colher copos de leite, tá? E fui logo cedo para o cemitério, porque no interior, no dia de finados, é um evento social, né? Todo mundo vai para ficar andando pelos corredores do cemitério, conversando, se encontrando, trocando limpezas do túmulo, aquelas coisas todas. É uma coisa diferente, né? E eu ainda criança resolvi levantar logo às 5h30 da manhã, cortar copos de leite, tá? E fui, coloquei os copos de leite para vender na entrada do cemitério, fiquei sentado ali. Daí comecei a reparar, todas as pessoas tinham um copo de leite no fundo de casa, todo mundo levava um copo de leite, ninguém comprava meu copo de leite. Então foi uma coisa assim para mim extremamente deprimente, de eu chegar até às 4 da tarde e não ter vendido nenhum copo de leite. Eu dizia: não é possível, como é que pode não comprar copo de leite? E aí eu resolvi, vou procurar alguma outra coisa para fazer. Achei agrião também depois para vender nas casas, que no fundo da minha casa tinha uma valeta cheia de agrião, de vamos vender esse agrião. Onde eu passava, as pessoas também tinham agrião no fundo de casa. Então, isso fazia que você tivesse que despertar a sua criatividade para buscar outra coisa. Eu até hoje digo assim para a minha equipe, as pessoas digam: estão colocando chuchu na minha cesta. E aquele problema que passa, eu ia vender agrião, batia na casa e as pessoas diziam assim para mim: menino, esse agrião tá bonito, mas eu tenho agrião aqui, ó, eu vou te ajudar. Pegava e me dava um chuchu, que todo mundo tinha chuchu em casa também, para eu ajudar para vender. Então a minha cesta ficava com os agrião murchos e eu voltava para casa cheio de chuchu e não fazia nenhum dinheiro. Então essas coisas
realmente é um desafio que a gente tem para não se derrotar, buscar alternativas de outras formas de você viver, de encontrar, de buscar. Essas histórias são histórias marcantes que eu acho que eu acabei trazendo para a vida profissional, que é esse não se desestimular pela derrota, não se desestimular pelo desafio, que eu acho que até o próprio grupo positivo, onde eu hoje já completo aí mais de 37 anos atuando na marca, embora tenha tido 2 interrupções fortes na minha carreira. Uma delas foi depois de trabalhar quase 20 anos no Grupo Positivo. Eu tive em 1994, até uma viagem que eu fiz ao Japão. Passei 40 dias no Japão e o Jaime Lerner havia sido recém-eleito. Eu fui para o Japão em novembro, depois das eleições que elegeram o Jaime Lerner. E quando eu voltei a Curitiba, foi um comentário enorme que o Jaime estava me chamando para conversar e tal. E eu recebi o convite do Jaime para ir, então, atuar no governo do Estado e ter uma experiência pública. Foi um momento muito doído, assim, para tomar a decisão de que eu fosse largar a minha história na iniciativa privada. E até uma conversa com o Sérgio Reis e o Rafael Greca, eles diziam: não, você tem que ir. Se você não for, você não volte a criticar, porque a pessoa tem um tempo que vai. Daí eu fui, trabalhei 1 ano e pouco com o Jaime, continuamos amigos até hoje, essa gravação até nos falamos, e sempre trocando ideias, mas também foi um aprendizado enorme sobre a criatividade. E aí nesse encontro, não analiso a figura política do Jaime Lerner, não é isso, até porque nós vivemos um momento naquela época de muito entusiasmo pela história dele em Curitiba, por ter criado todo o conceito da capital ecológica, onde já eu no Positivo mesmo já o ajudava de uma forma, fazendo as caminhadas positivas pela natureza, Semana Positiva do Meio Ambiente, onde textos maravilhosos do movimento faziam no Antônio Sescato, do José Bufo, que atendiam pela Redes. Fazíamos essas campanhas e aí nós acabamos tendo uma parceria, onde o Jaime, como prefeito, eu jogava as ideias, eu levava os alunos do Positivo para conversarem com o prefeito e vice-versa, e eles sempre entusiasmados. Nós fizemos aí a campanha, o conceito, que eu acho que eu contribuí muito, da capital ecológica. Nesse movimento todo de mobilização das pessoas da cidade de Curitiba, a partir do Positivo, e levávamos aí 15, 20 mil pessoas caminhando pelas ruas, dizendo que Curitiba deveria ser uma cidade verde, uma cidade ecológica, respeitava o meio ambiente, qualidade de vida, esse movimento todo que ocorreu. E aí o Jaime me chama depois no governo para ir, então eu vou e fico 1 ano e meio como diretor de marketing do primeiro governo dele, até que o Ourivisto me chama para o Positivo e eu deixo a vida pública e volto para o Grupo Positivo. E quando eu volto ao Grupo Positivo, eu voltei já com uma visão maior até do Paraná, e que eu acho que o Jaime contribuiu muito isso para que eu pudesse olhar de cima, ver o processo do sistema público, uma experiência fascinante, frustrante, mas fascinante, que você consegue ver como as coisas acontecem e por que não acontecem. Essa margem do desvio, da conduta, do ambiente público, que é uma coisa muito triste no nosso país, e que novamente nós estamos vivendo hoje, em 2015, uma fase de discussão sobre a ética na gestão pública. Já se discutia isso e já tentava superar, e mesmo assim as coisas aconteciam. Então eu volto para o Grupo Positivo e volto com um entusiasmo muito grande, e aí volto a colocar redes comunicação, redes propaganda, né, na comunicação do grupo, e aí a gente faz campanhas belíssimas aí, com a inauguração do Positivo Jardim Ambiental, onde trouxemos a Fernanda Montenegro para explicar o que era o valor, que valores que mobilizavam a educação, o que era importante para você educar um filho. E aí são peças maravilhosas que eu guardo com muito orgulho e divido isso com a Redes, sobre o discurso da comunicação educacional, onde você mostra que a solidariedade se aprende na escola, a amizade se aprende na escola, a honestidade se aprende na escola, a justiça se aprende na escola. E aí cabe uma responsabilidade, mais uma vez, acho que o Positivo dá um salto assim, em termos de
de posicionamento da marca, de afinidade, de vocação para um ensino de qualidade. E aí nós fizemos um grande marco também nesse ano, nesse período, que numa ousadia tremenda a gente resolve fazer um merchandising na novela Rei do Gado, uma ação estratégica que a gente define, e sem nenhuma estrutura nós entramos na novela das 8 para dizer pelo Berdinazzi, que era um personagem do Raul Cortez, quando ele resolve definir o que era o sistema positivo de ensino que qualquer escola podia usar, uma briga, pessoalmente, eu e o Benedito Rui Barbosa, criador da novela, onde ele não queria que fizesse propaganda no texto, mas eu havia comprado, e a Globo teria que abrir o espaço dentro do capítulo e tal. Um aprendizado para mim do merchandising muito grande, e que a gente acaba, que o Benedito Rui Barbosa diz num determinado dia, tivemos uma reunião em Campinas, onde ele estava escrevendo a novela, e ele diz: bom, se é propaganda que vocês querem fazer na minha novela, então vocês façam com esse positivo. E eu falei: poxa, ele abriu a porta, nem vi que ele estava tão irritado com isso, e forçamos o texto. Então o Benedito Rui Barbosa entra no meio de uma cena que não tem nada a ver e pergunta para o sobrinho: você já viu falar do sistema positivo de ensino? Em uma discussão. E isso faz, como eu falo, é o melhor sistema de ensino do Brasil. Qualquer escola do Brasil pode adquirir esse material, esse livro para os alunos. E no meio dessa irritação de atores, de autor da novela, a gente entra e um merchandising fica quase 2 minutos deles discutindo no meio de uma cena que não tinha nada a ver o que é o sistema positivo de ensino. Por que eu estou contando isso? Porque isso foi um aprendizado enorme sobre o poder da comunicação, a adequação da comunicação, mas o reflexo principalmente. O positivo abre e aí pegam pelas parabólicas, acaba indo às escolas no Japão, que já que podia vender como o Berdinazzi, o personagem do Cortez falou, qualquer escola, em qualquer lugar poderia pegar o material. Começam as escolas japonesas que viram a novela, os decassegues lá, ligam e pedem convênio, uso do material didático, e a gente abre as escolas no Japão. É um feito de marketing, sem querer, nada planejado, nada, mas acaba acontecendo. E o Brasil inteiro liga. Então, o positivo, que tinha então umas 600 escolas, mais ou menos, nessa ação passa rapidamente de um ano para o outro a ter 1.000 e poucas escolas, 1.400, 1.500 escolas, quase que dobra o número de escolas familiares no país. E aí a gente descobre durante alguns anos fazer o merchandising, até o grupo ter a coragem de fazer o anúncio nacional. Eu acho que isso é um momento histórico da minha vida profissional e também do próprio história da marca do Positivo, que avança sobre o país. Aí depois surge já logo em seguida a Positivo Informática e todo esse processo, até que nós chegamos aí no ano 2000. E no ano 2000, nessa minha vida de profissional e todas essas coisas que acontecem, eu estou trabalhando, entusiasmado no Positivo, quando recebo um telefonema aqui do Dr. Guilherme Cunha Pereira, Dr. Francisco Cunha Pereira, que gostaria de conversar comigo, e me fazem um convite para que eu fosse então o profissional para organizar a área de comunicação e marketing da Rede Paranaense de televisão na época. E aí eu fico numa dúvida muito grande em sair, mas ao mesmo tempo apaixonante. Dr. Francisco Cunha Pereira. Na época era TV Paranaense, Canal 12, né? TV Paranaense, Canal 12, TV Coroados, Canal 8, TV Cataratas, Canal 7. E cada uma das empresas da Rede Paranaense tinha uma marca, tinha uma logomarca, né, tinha um logotipo diferente, tinha um nome diferente. Então eu vou para lá e eu até lembro disso, do Eurivisto, como presidente do Grupo Positivo, o Eurivisto Guimarães me chama e pergunta: mas por que você quer ir? É dinheiro? É isso? Não, é um desafio realmente para um homem de marketing, um homem de comunicação, com uma história que eu tinha toda ela no Paraná, ter ao mesmo tempo 8 emissoras de televisão para cuidar delas, 2 jornais, que era a Gazeta do Povo e o Jornal de Londrina, as rádios, que aqui em Curitiba era a 98 FM, com a ideia de abrir mais uma rádio, que se torna a Rádio FM Mundo Livre, e ao mesmo tempo um projeto de lançar um portal, internet, tudo que já aparecia.
E aí que a gente lança também a história da RPC. A gente transforma a RPT, que era a Rede Paranaense de Televisão, na RPC, a Rede Paranaense de Comunicação, e coloca todas as empresas sobre uma mesma marca, num desafio bastante ousado, até na época muito difícil, com as pessoas que tradicionalmente trabalhavam, tinham uma paixão pelo número 12 do Canal 12, pelo número 8, mas que a gente transforma tudo em RPC TV e RPC Rede Paranaense de Comunicação. Aí também eu faço uma primeira ação profissional, que foi o desafio de vender comunicação numa empresa de comunicação. Eu considero que eles eram especialistas em fazer comunicação dos outros. Eram veículos de comunicação apenas. E a gente começa então a implantar uma cultura mais profissional dentro da Rede Paranaense, construindo um departamento de marketing de fato, com assessoria de desenvolvimento de projetos e produtos, assessoria de promoções, assessoria de planejamento, controle dos recursos de marketing, tratando os veículos de comunicação como empresas que precisavam ter sua própria comunicação. E aí eu trago também, mais uma vez, uma parceria com a Reds, e nós fazemos toda a campanha de lançamento da marca da RPC, inspirado inclusive numa amizade que eu guardo com muito carinho, que era da Helena Collodi. Eu não sabendo direito o que fazer para que a gente fosse extremamente paranaense, então eu procuro a Dona Helena, vou tomar um chá com ela na casa dela e digo: Dona Helena, eu queria fazer uma homenagem ao Paraná, a toda a história, para lançar essa marca com uma identidade grande. E a Rede Paranaense de Comunicação naquele ano 2000 fazia 40 anos. Então eu falei ao Dr. Francisco e a Ana Amélia, o Guilherme, que nós iríamos fazer uma campanha com a Helena Collodi, usando a poesia da Helena Collodi, para retratar a força e a Dona Helena Collodi fez uma das peças que eu acho mais linda, que eu tenho original guardado, o bilhetinho dela, que ela diz o seguinte: só depois que aprofunda as suas raízes em solo fértil, a árvore produz seus melhores frutos. E aí nós comemoramos TV Paranaense 40 anos, e ela acrescentou uma outra poesia que ela fez, que dizia o seguinte, ela escreveu um bilhetinho para mim, e diz: seríamos cegos, aprisionados na escuridão, se não houvesse os olhos luminosos e iluminados da comunicação. E essa poesia, a segunda da Dona Helena, embora seja falar de uma forma poética, ela retrata muito o papel de um grupo de comunicação, de uma empresa de comunicação. Porque ao mesmo tempo que ela tem que ser iluminada pela notícia, iluminada pela informação, iluminada pela atração que ela tem que buscar audiência, ela também tem que iluminar. Então ela tem que ser iluminada e iluminar. E aí foi um tempo que eu pensei muito nisso e disse assim: poxa, nós temos que ter ações exemplares. O grupo precisava se definir com toda a belíssima história do Dr. Francisco, do Dr. Lemansky, que eram sócios e faziam, mas ela também precisava definir sua missão. Uma rede de comunicação precisa ter um papel importante na formação da cidadania, na construção dos valores da sociedade, e eu interpretei isso na poesia da Dona Helena, que era realmente a iluminação que ela deveria fazer. Então uma rede dizia: os olhos da comunicação têm que ser iluminados pelos fatos, pela vida em sociedade, que tem que trazer a notícia, mas ao mesmo tempo ela precisa iluminar, ela precisa dar caminhos, precisa dar destino. E aí com o Antônio Sescato nós conseguimos fazer uma primeira apresentação para o Dr. Guilherme Cunha Pereira e para o Dr. Francisco, dos 8 passos da missão, dos valores da Rede Paranaense de Comunicação. É algo assim que eu tenho bastante orgulho de ter contribuído, e eu acredito que o Sescato também, que nós definimos qual era a missão de uma forma muito simples. A Rede Paranaense de Comunicação deveria ter como missão promover o desenvolvimento da nossa terra e da nossa gente. Então se abre um leque de ações na Rede Paranaense muito interessantes, que são assumidos, como a criação do Instituto RPC,
para que ele pudesse também beneficiar, abrindo espaço comercial organizado, uma série de mudanças até para as pessoas internamente perceberem por que estavam trabalhando na rede, qual era o papel que ia muito além do emprego e do trabalho. Por que eu estou contando isso? Porque eu acho que isso foi pouco da minha formação, do meu trabalho na educação e também na comunicação. Eu costumo dizer que a educação, ela não vive sem a comunicação. O professor precisa saber se comunicar, o professor precisa tornar comum, dividir o seu pensamento, o seu conhecimento, e isso é comunicação. A arte da comunicação é tornar comum. Mas tornar comum o quê? O que de melhor valor tiver. Então esse papel da comunicação é também educação. Educação e comunicação se fundem. Eu acho que isso foi uma felicidade para mim, poder trabalhar nesses dois grupos. O grupo positivo, trabalhar na construção, no processo sucessório, que estamos vivendo hoje até, nesse processo em que os fundadores, os donos, os idealistas desse grupo começam a se distanciar pelo natural, na natureza, 40 e poucos anos de trabalho. E ao mesmo tempo também quero acompanhar essa vivência com o Dr. Francisco Cunha Pereira, onde ele fez todo o idealismo, a paixão pela Gazeta do Povo, pelas causas do grupo, e depois poder trabalhar com a Ana Amélia, o Guilherme e o Mariano Lemansky, no processo sucessório de instalação de uma nova empresa, um novo grupo. Me permita interromper você, Rogério. Nessa trajetória de muita criatividade, desde a tua infância, vendendo sorvete e criando um jornal, Menino, em Castro, de criatividade e ousadia, e que você levou tuas ideias e foi transpondo obstáculos pela tua criatividade, teu talento, que eu estou reconhecendo pelo teu depoimento. Te pergunto, você encontrou alguns graus de dificuldade que você temeu levar teus planos à frente, ou foi sempre avançando, sem contraditórios? Eu acho que ainda tem muita coisa a ser feita. Eu não me sinto assim. Eu falava com o meu grande amigo Ziraldo, o Ziraldo Carpinista, somos muito amigos já, com outras ideias, outros tempos aí que a gente já frequenta, e essa semana ele falava: não, eu sou um velhinho de 82 anos, é você que tem que me procurar agora. E eu falava com ele: você me inspira porque você é um velhinho que vai vir a Curitiba semana que vem com 82 anos e está cheio de energia, quer saber onde é que nós vamos jantar, onde é que nós vamos almoçar no próximo dia, vai ficar mais 2 dias aqui e quer saber, está fazendo palestra pelo Brasil inteiro e tal. Eu falei: pô, eu quero ficar um velhinho assim. Então ele sente que me inspira bastante essa convivência, pela criatividade, pelo entusiasmo com a vida. Eu também não me sinto assim, que eu pudesse ter dificuldades e as dificuldades me derrubassem. Eu acho que isso é a coisa mais irritante que tem quem trabalha comigo, que vê que eu sempre vou ver um lado bom das coisas, mesmo elas acontecendo de uma forma errada. Errada não, mas às vezes não o sucesso que a gente obtém. Semana passada, semana retrasada, eu trouxe a Curitiba o Jimmy Wales, que é o criador da Wikipedia, e minha intenção era levar 1000 pessoas para assistir o Jimmy Wales, e ao mesmo tempo tive uma despesa grande de trazê-lo a Curitiba e consegui convencê-lo a ficar 3 dias na cidade, e o evento não foi um evento bem sucedido economicamente. Então eu até falava à minha equipe: tem 2 coisas de você ter um fracasso. Um fracasso, um sucesso, um fracasso, um sucesso. E esse, eu diria para você, foi um evento que fracassou economicamente, mas um sucesso extraordinário. Eu falei: quem daria a convivência de 3 dias com os meus professores do grupo da Universidade Positivo? Eu estou agora vivendo o desafio entusiasmante de construir uma escola de comunicação e negócios em Curitiba. E eu já vejo essa escola para que ela seja a melhor do Brasil. Não partiria para menos desse desafio. Se vai chegar lá ou não vai, eu vou trabalhar para que ela seja isso. Então, ter um profissional criativo como o Jimmy Wales aqui em Curitiba, trocando ideias comigo, com os meus professores, eu já acho que isso é um grande sucesso. E vou lutar para justificar o prejuízo de 50, 70 mil reais que o evento gerou. Mas ao mesmo tempo um aprendizado. Descobri que não pode ser feito sexta-noite
ou sexta de manhã, um evento desse nível, então eu precisaria ter outro trabalho. Então, aprender com essa experiência daquilo que não deu certo é o que faz você arriscar a próxima. Eu lembro de uma vez, uma reunião com o Jaime Lerner, estávamos só nós dois e ele tinha na cabeça o destinado a criar a Universidade do Professor. E eu, por ter trabalhado em educação, me aproximei bastante dessa ideia, entusiasmado com ele, e nós trouxemos no gabinete do governador uma mesa com mais de 40 pessoas, e essas pessoas vieram todas dispostas a convencer o governador de que a Universidade do Professor não funcionaria. E ele colocou em torno da mesa, cada um falava, então vinha o grande pedagogo da Colômbia, vinha outro secretário da Educação de Goiás, outro secretário de outro lugar, todas pessoas de grande experiência na educação, e falavam: senhor governador, porque não vai funcionar fazer treinamento de professores de 1000 em 1000, treinamento em massa, isso não funciona. E na ideia do Jaime estava muito claro, de uma forma criativa, que havia no Paraná 50 mil professores, o ano tinha 48 semanas, deveria dividir aquilo em torno de 1.100 pessoas por semana, para que durante um ano a Universidade do Professor treinasse e capacitasse todos os professores. É algo óbvio, levar todos eles a fazer uma imersão, como as empresas fazem, como os criativos desenvolvem novas ideias e tal, e fazer uma imersão dos professores durante 5 dias, num local isolado, e eles trocariam experiências e tal, e fariam o crescimento da educação pela autoestima, elevação da autoestima, motivação, criatividade, uma série de objetivos. E essas pessoas todas foram falando para mim e para ele que aquilo não funcionaria. E ao terminar, o Jaime perguntou se tinha mais alguém que queria falar alguma coisa, e daí todos ficaram quietos. Eu: não, falamos tudo, senhor governador. Ele falou: bom, se tudo que foi feito até hoje não deu certo, nós não temos motivo nenhum para não tentar. Vamos fazer a Universidade do Professor. E isso foi extremamente gratificante, ver esse entusiasmo de que as coisas devem acontecer dessa forma. E eu acho, para nós que queremos ser visionários, queremos imaginar um mundo novo, sem dificuldades, as dificuldades, as derrotas, os fracassos têm que ser lições de vida para você não repetir isso, né? Mas continuar inspirando e fazendo e atuando. Então eu acho que a minha vida foi uma vida de entusiasmo, de crença de que as coisas feitas corretas, feitas de uma forma de trabalho, de crença no ideal, e usando. Eu sou um profissional apaixonado por marketing, não tenho dúvida disso. Eu gosto e acho a força da propaganda capaz de mobilizar. Nós estamos vivendo hoje um tempo de visão de curto prazo. Os resultados são vistos pelaquela ação, uma ação de propaganda. Ela tem que deixar mais do que foi. Nós estamos vendo um mundo empresarial hoje onde se quer tirar o mais rápido possível. A geração Y já entra na gestão dos negócios, e a geração Y é uma geração de viver o aqui e agora, sem uma visão de longo prazo, de construção de valores. Então isso tem sido um choque, mas ao mesmo tempo eu até achei que na fase da minha vida de poder ir hoje para construir uma escola de comunicação e negócios com uma proposta extremamente simples, onde quem aprende negócios tem que aprender comunicação, e profissionais de comunicação devem aprender a fazer negócio, porque esses dois se somam, e essa proposta está sendo muito bem aceita pelo mercado. As coisas estão acontecendo. É uma fase que eu entro assim para, até dentro da minha carreira, de já trabalhar 36, 38 anos com comunicação, me sinto muito feliz de poder passar essa experiência e ao mesmo tempo reaprender. Está hoje vivendo um mundo com os jovens, com os estudantes, as pessoas de 18 anos, 21 anos no máximo ali, convivendo e trocando ideias comigo. Acho que está me dando uma energia muito grande de ver que eu posso agregar bastante coisa e aprender nesse novo mundo da comunicação. Acho que a comunicação tem que ser reinventada, estamos nos reinventando. A tecnologia veio de uma forma assustadora, está nos apressando, não temos tempo mais para construir ideias, nós temos que jogar as ideias e ver como é que elas acontecem no mercado. Isso tudo é um desafio muito grande para quem foi acostumado a trabalhar num processo de construção de marca, de construção de valores, de percepção. Então é um mundo muito rápido. As organizações, as corporações estão desesperadas. Parece que o mundo vai acabar amanhã e que a gente precisa rapidamente tirar tudo do mercado o quanto antes. E é um processo que eu acho que não leva a nada, não constrói marcas de valor, e a sociedade se consome por ela mesma. Então, Rogério, você teve muito sucesso
trabalhando, apostando no valor, na fidelização do cliente, e isso passava pelo encantamento. Pais e professores se encantavam pelo sistema positivo, pelo grupo positivo. Isso exige tempo. Isso é o oposto do que você relata que o mercado está exigindo agora. Qual que é o caminho? Eu acho que o caminho é você resgatar primeiro o propósito. Pouco se tem hoje de percepção de propósito. Uma empresa, que se possa falar assim, um grupo educacional como o nosso, na realidade ele tem uma vida empresarial. Nós vendemos serviços educacionais, as pessoas pagam, compram. O que você tem que ter é qual é o propósito da existência. Ele vai um pouco além do lucro propriamente dito. Precisa especificar as formas de lucro. O lucro não é apenas a troca, o dinheiro no caixa. Você tem que ter o lucro de ter a satisfação de você ver, formar um ser humano educado, você conseguir saber que você está deixando a sociedade melhor, que você consegue construir valores. Então, definir dentro do próprio grupo positivo. Eu tenho feito agora a convite do próprio grupo palestras onde eu conto essa história. O grupo não nasceu com esse propósito de buscar o lucro. Precisava-se o lucro para reinvestir no próprio negócio. E isso aconteceu. Acontece até hoje, nasce no positivo informático e tal. A definição nossa nos valores, que a gente acaba transformando aí no saber, ética, trabalho e progresso, nesta sequência, né, para que você possa conseguir, ele tem que ser disseminado para todas as pessoas que trabalham. Precisa entender que além de você ter um emprego, você tem uma missão. Trabalhar num grupo educacional, ele tem que ter um valor maior. É você dizer assim, poxa, eu venho todo dia para cá, além de eu receber meu salário para fazer meu trabalho, eu também estou ajudando a deixar um mundo melhor, a deixar a construção de uma sociedade melhor. E para a percepção disso, é você também dizer o que eu posso fazer para que eu me torne um indivíduo melhor. Como é que eu posso crescer como pessoa, como ser humano, dentro de um ambiente? Eu acho que todas as empresas que pudessem entender o seu propósito como organização, como uma empresa é uma organização, para dizer como a sociedade pode ficar melhor, o que eu posso fazer pelo bem comum, você teria outro nível de empresa. O respeito passa a ser maior entre os colaboradores, o respeito entre você e o teu cliente passa a ser maior. Então, dentro do propósito da escola ser uma instituição educacional que tem que se associar à família, você evidenciar esses valores, que é o que nós podemos contribuir no educacional. Eu, quando penso que sou um profissional de marketing inserido num ambiente educacional, eu penso muito isso, como as ferramentas da propaganda, as ferramentas da promoção, as ferramentas do relacionamento, da tecnologia que hoje estão disponíveis, pode ajudar a aumentar a percepção de valor de um pai, de uma mãe, de um filho. Então, ensinar o respeito do filho para com o pai, do filho para com o professor, entendendo o seu papel, criar um ambiente de alegria, você faz. Eu acho que todas as organizações deveriam ir a fundo buscar o que nós fazemos de troca de valores com a sociedade. Se isso existe dentro de uma visão aí mais de marketing social, ela é na realidade algo que a gente deveria pensar. Nós vamos passar por essa vida, né, como diz o Paulo Leminski, a vida é uma viagem, pena que a gente está só de passagem, né? A gente poder ver que essa passagem precisa deixar alguma marca para que as pessoas, os nossos filhos, as pessoas que vêm pela frente possam usufruir disso de uma forma mais tranquila, mais segura. Quer dizer, a ganância, a ambição que existe faz com que o mundo se torne essa coisa selvagem, do tira, vou aproveitar. Então, eu acho que nós conseguimos essa integração entre marketing e educação de uma forma apropriada. Eu vejo outros setores, outros grupos educacionais que pensam às vezes de aplicar o marketing dentro da escola apenas para buscar alunos, captar. Isso é venda, isso é promoção do governo, né? Eu vejo o marketing educacional como uma ação no mercado educacional com uma profundidade muito maior, uma parceria realmente com a educação para que a própria comunicação possa ser instrumento educacional e não apenas a propaganda da escola, matricule-se e venha para cá. Eu acho que essa história toda foi uma relevância que eu sinto orgulho de ter podido participar e ajudar a construir isso na marca do positivo.
E qual é o segredo de ser sempre um profissional tão cobiçado, tão desejado? Você foi e voltou no grupo positivo e sempre por onde você passou as portas estavam abertas para que você fosse e voltasse. Qual é o segredo disso? Eu não diria para você que tem segredo. Até pelo fato de eu ter saído, daí depois retornei, que eu acabei não contando meu depoimento. Passado 8 anos, o Ourives Guimarães me convida a voltar para o grupo positivo e eu deixo a Rede Paranaense e a Rede pede que eu fique. Então hoje eu estou com... Minha história profissional era simples, não tem muito altos e vindas e voltas dessas empresas, porque hoje eu faço parte do Conselho de Administração da Rede Paranaense de Comunicação, representando a família Cunha Pereira, que me convidou há 15 anos atrás para ir para lá. Então há 15 anos eu atuo também na Rede Paranaense de Comunicação, de uma forma como membro do Conselho, mas consegui fazer. Eu acho que o segredo de estar linkado na vida, na história desse grupo, é que eu sempre me dediquei com entusiasmo pelas coisas que eu fazia e que eu faço. Eu não sou de não me entregar, não me entrego pela metade as coisas. Eu vou de corpo e alma, sempre trabalhando sem muita pretensão. Não foi porque eu sou diretor de marketing corporativo do grupo, porque eu sou diretor de marketing de uma empresa, ou porque eu sou hoje o diretor da Escola de Comunicação e Negócios, que eu vou estar... Eu trabalho junto, eu sempre trabalhei na horizontal, eu sento junto com os professores, mas com os alunos. E eu acho que isso me deu sempre, primeiro, uma segurança muito grande, que eu me sinto ambientado, não faço a escala vertical de sentar no conselho e dizer que não vou fazer. Sempre fui um fazedor. A maior paixão que eu tenho é de ver as coisas acontecerem. Eu acho que quando você tem uma ideia, botar essa ideia em pé e fazer a ideia acontecer e as coisas irem, dá uma energia muito grande para as coisas acontecerem. Então eu tentei passar isso aos meus filhos. Acho que a minha história também pessoal, que um pouco falei aqui, mas eu tenho 3 filhos agora. Tenho uma filha de 32, um filho de 27, um filho de 4 meses. Então essa renovação assim, que a vida me surpreende. Ao mesmo tempo que eu estou começando a trabalhar num projeto há 1 ano de construir a Escola de Comunicação e Negócios da Universidade Positivo, também vivendo com jovens. Nasce uma criança, com meu filho Davi, está com 4 meses, e isso me diz assim: poxa, acho que eu vou ter que viver muito ainda e fazer muita coisa, tanto para dar ou transmitir tudo isso que foi minha vida, como também fazer com os meus outros 2 filhos que estão inaugurando um restaurante, quer dizer, um aprendizado, ver o empreendedorismo, essa força. Então você entra nessa bola da vida, não dá tempo de ver problema, não dá tempo de ver tristeza, e isso faz com que a gente tenha uma energia altamente positiva e prazerosa de viver, sabendo o que você pode deixar de legado, sem muita preocupação com o fracasso, com a derrota, com a tensão. Isso fez com que as empresas, acho que os 2 grandes grupos que eu atuo, vissem que eu sou uma pessoa que tem a contribuir, não a extrair. Tanto é que eu acho que nenhum dos 2 grupos, eu não lembro, e eles vão ver essa fita, se alguma vez eu negociei salário com eles, eu não lembro de fazer isso. Então é sempre uma coisa muito prazerosa de fazer, e vamos vivendo e tocando, e quando eu vi, já olho para trás, já passou 38 anos, né, de trabalho, de alegria, de felicidade, de construção, de vida. E qual o futuro da propaganda? Essa é a pergunta de 5 bilhões de dólares. O futuro da propaganda, eu acho que não tem como você viver sem a propaganda. Ela vai tomar outra forma. Essa forma do merchandising, das redes sociais, da inserção, mas ela passa a ser uma propaganda de conteúdo. Ela tem que se aproximar cada vez mais dos consumidores, porque ela tem que ser cada vez mais uma conversa de valor do que um anúncio de mobilização por uma determinada oferta. Eu acho que ela está acontecendo. Ela tem esse ponto de vista da força econômica que a propaganda tem que ter, e ela tem que adquirir esse respeito para isso, e para isso nós vamos ter que trabalhar cada vez mais na formação dos profissionais publicitários, porque eles não basta a criatividade hoje, é preciso ter conhecimento maior do ponto de vista econômico, conhecimento da cultura, ter uma capacidade crítica maior. Isso é o que a gente tenta
levar. Então eu acho que a propaganda, o futuro da propaganda, ela está cada vez mais próximo do conteúdo de valor, contar, relatar a história, coisas que a propaganda antiga fazia e que depois de um determinado tempo ela passou a ser essa propaganda de varejo, de ofertas, de aproveitamento, e ela retorna com um envolvimento. Ela tem que envolver as pessoas, ela tem que ser atraente, tem que ser envolvente. É isso que vai